I'm not trying to slow down. You know, I've always been wanting to change. Olá pessoal, meu nome é Natasha de Andrade, vocês estão no Diário Galáctico. E hoje eu vim falar sobre as diferenças entre o Kindle 10ª geração e o Leve New da Saraiva. O Kindle, na verdade, eu quis comprar porque, na verdade, foi um presente de aniversário que meu marido quis me dar. A gente entrou num acordo e a gente comprou. Eu queria muito um Kindle assim, branquinho, assim, bonitinho. E o meu Leve era preto, eu já tinha ele, já tinha um tempo. E o Léo mesmo não tinha. O Léo, meu marido, ele não tinha um Kindle, nem nada assim, nenhum e-reader. Então a gente resolveu comprar esse pra mim e esse eu passava pra ele. Mas muitas pessoas vieram me perguntar, mas qual você prefere? Qual a diferença entre um e outro? Então esse vídeo de hoje é justamente pra falar sobre essas diferenças. E eu vou dizer aqui qual eu prefiro e se vale a pena. E bom, vale super a pena comprar um Kindle, também vale super a pena comprar um Leve. Qual eu recomendo? Hoje eu recomendo o Kindle, mas durante o vídeo eu vou falar o porquê. Bem, vamos lá. Coisas que me fizeram ficar apaixonada pelo Kindle é que ele tem Wikipedia e ele também tem um navegador experimental. Inclusive eu tentei entrar no WhatsApp aqui com ele e eu não consegui, assim, eu até consegui entrar em alguns sites, mas no WhatsApp não consegui também, queria muito, né? E uma das vantagens que o Kindle tem diante do Leve, que na minha opinião é uma vantagem, assim, muito boa, né? Assim, é uma coisa que vale a pena você pesar, é que você não precisa sair da leitura para você buscar sobre o que se trata, por exemplo. Coisa que o Leve não tem. E agora uma coisa que o Leve tem é que ele tem um modo noturno. E o Kindle não tem modo noturno. Os dois têm dicionário, mas eu preferi o dicionário do Leve porque você consegue navegar dentro do dicionário. Quando você clica numa palavra e você vai para o dicionário, ele dá o significado e se você não entender, você ainda consegue navegar. Você consegue pesquisar dentro do dicionário outra palavra dentro do dicionário. Entendeu? No Kindle não tem isso. Você procura e se você não conseguir entender a palavra que está dentro do dicionário, você não tem como continuar pesquisando. Então, eu achei que isso foi um ponto positivo para o Leve. Tradutor. Os dois têm tradutores e eu gostei dos tradutores dos dois. Achei que tanto um quanto o outro são bons. O tradutor do Leve é o dicionário que você instala nele. E o tradutor do Kindle também, só que assim, a aparência do tradutor dele é um pouquinho diferente, é um pouquinho mais moderno, mas pra mim eu acho que é a mesma coisa, assim, você consegue traduzir, então pra mim isso tá ok. Agora, memória. A memória do Kindle é um pouquinho menor que a memória do Leve. O Leve tem 8 GB e tem um extensor para cartão de memória. E ele pode colocar um cartão de memória de até 32 GB. Então dá muito livro. Mas parando para analisar, eu nunca cheguei a comprar tantos livros assim para ocupar um espaço de 4 GB. Até porque um livro tem tipo kbytes ou megabytes. Então dá bastante livros. E se fizer as contas, se um livro for 1 megabyte e 1 gigabyte é 1000 megabytes, então daria para 1000 livros. Então aqui daria para uns 4.000 livros. Acho que seria mais ou menos isso. E aqui então para uns 32.000 livros, mais 8.000. Então é muita coisa. Bem, a aparência dos dois talvez conte para você, né? Para mim não conta tanto a aparência. Eu acho que os dois têm assim a mesma pegada. Você consegue manusear eles muito bem. A única coisa do Leve que não tem no Kindle é que aqui tem esses botões laterais. Você consegue segurar de uma forma que você consegue inverter os botões. Então, se você estiver segurando com a mão esquerda ou com a mão direita, você não precisa da outra mão para poder passar a página. E isso faz uma diferença gigante. Então, assim, eu senti falta nisso no Kindle. Às vezes a gente está numa posição que a gente não consegue virar muito bem a página tão bem quanto a gente faz no Leve. Mas em compensação, quando às vezes eu tava
segurando o leve, assim, de uma forma que às vezes não dava pra eu segurar direito, ele passava a página porque eu encostava o dedo no botão. Agora, outro ponto. Rotação. O leve, ele faz uma rotação de página e ele vira pra todos os lados. E isso é muito legal quando você tá lendo. Às vezes você vira, né? E aí você quer ler, por exemplo, deitado, então você consegue. Já o Kindle, você até consegue virar, mas ele não é tão assim. Ele não tem essa coisa automática. Você tem que ir lá na configuração e você vira, você consegue virar. Agora, uma das coisas que eu achei mais esquisitas é que você consegue virar, mas é mais pra quem é canhoto, porque quem é destro não consegue segurar assim, ó. Só consegue segurar assim, na parte menor do layout aqui do Kindle. A gente não consegue segurar aqui, ó. E pra mim, essa funcionalidade do leve me ajudou bastante na época que eu fazia faculdade. Que eu colocava os slides, os PDFs da faculdade, tudo no leve. E aí, às vezes, os slides eram assim. Então, eu lia com ele deitado. Isso era muito bacana. E falando em PDF, ambos você consegue colocar PDF. Se você tem artigos da faculdade, se você tem PowerPoint, por exemplo, é só você transformar em PDF e você consegue colocar nos dois. Porém, uma das coisas que o Leve se gaba é que ele tem o reflow do texto. O que significa? Ele consegue configurar mais bonitinho dentro da tela para não ficar uma coisa mais espalhada. Eu ainda não peguei um PDF que ficou desconfigurado no Kindle, mas eu já vi pessoas reclamando que, por exemplo, não consegue colocar um PDF que às vezes ele fica desconfigurado. Já o Kindle você consegue fazer o reflow do texto. Ambos têm iluminação e a iluminação dos dois é muito boa. A do Leve eu acho que é um pouco mais azulada, mas não tem tanta diferença assim. A gente lendo, a gente percebe que não faz muita diferença. É só um pouquinho a mais e o do Kindle é um pouco mais amarelado, mas também é um pouco azulado. Então, assim, eu não vejo problema nisso. A iluminação do Leve, a gente consegue apertar o botão aqui do meio. Você consegue colocar a iluminação um pouco maior. E a do Kindle é só apertar em cima nas configurações e você já consegue aumentar ou diminuir a iluminação. Ambos vieram com carregadores, menos a caixinha da tomada. Eles vieram somente com os fios USB. A gente consegue carregar no computador ou na caixinha do próprio celular. Isso, durante o tempo, eu fiquei uns 2 anos com esse Leve. Ele não perdeu nada da bateria, ele não viciou, enfim, ele é muito bom. O Kindle eu tô começando a usar agora, não sei como é que ele vai ser. A bateria dos dois são muito boas. Eu acho que comigo, assim, é que eu nunca parei pra analisar exatamente. Mas o Leve, ele tem uma bateria que eu tenho a sensação de que ela é um pouco melhor. Porque eu lia todos os dias e às vezes ele ficava 1 mês e meio pra acabar. E o Kindle, ele fica assim, mais ou menos 1 mês. 1 mês de bateria aí usando todos os dias. Eu uso, em média, 1 hora por dia. Mas talvez, porque ele tem funcionalidades extras, né? Como o Wikipedia, como o navegador, e que eu tenho usado bastante. Então, talvez isso faça a bateria ficar um pouco menos, né? E no Leve eu até desligava o Wi-Fi, porque como ele não tem nenhuma funcionalidade que precise necessariamente do Wi-Fi, então não tinha por que deixar o Wi-Fi ligado. O Kindle eu já deixo. Bom, e agora, por que eu recomendo o Kindle e o Leve eu não recomendo tanto? Porque a Amazon, ela tem um suporte muito bom, assim, no sentido de você consegue entrar na loja, você consegue baixar vários livros gratuitos que eles estão disponibilizando agora. Tem mais de 9.000 livros gratuitos. Então, assim, eles estão me ganhando aqui somente na loja. E a loja do Leve, eu não consigo entrar. Eu não consigo entrar na Saraiva online. E aí eu fico sem muita opção, né, de livros. Eu não consigo comprar na loja do Leve. Eu tenho que entrar no site da Saraiva pelo computador para poder fazer essas compras. E o Kindle não. O Kindle a gente já consegue entrar aqui na loja, a gente já consegue escolher um livro, já comprar, a gente já colocar aqui do cartão de crédito e vai. Então achei que isso aqui no Kindle é uma vantagem e por isso que eu recomendo, mas eu acho que os dois são muito bons. Talvez se você está em busca aí de uma motivação para ler, ele pode ser tanto um quanto o outro
podem ser uma motivação, porque eu estava numa ressaca literária de 2 anos quando eu ganhei o Leve. E depois que eu comecei a ler nele, eu comecei a ler assim, sabe, um livro atrás do outro, porque ele me motivou muito. E às vezes a gente tem um preconceito muito grande com os e-books, né, com a leitura, assim, digital. Mas eu vou dizer uma coisa, é diferente de você ler num celular, por exemplo. O leitor digital, ele já é preparado para nossa vista. Ele foi feito um estudo para criar essa tela, né, pra gente, para não agredir a nossa vista. Então, assim, a gente pode ler com brilho ou sem brilho e parece até mesmo a página de um livro. Então, acho que super vale a pena. É mesmo a minha recomendação aí ser a Kindle por conta do crescimento da Amazon, mas eu acredito que tanto um quanto o outro que você comprar, você vai amar. Deixa o preconceito de lado e se joga, sabe? Nesse mundo dos e-books. Acho que super vale a pena se você tiver a oportunidade de comprar, então compre. E por que eu não comprei um Paperwhite, né? E um Oasis? Não, o Oasis é caríssimo, eu não iria comprar mesmo. Mas o Paperwhite eu fiquei na dúvida se comprava ou não. E aí eu fui balançando as coisas. O Paperwhite ele tem 8 GB, o 10ª geração ele tem 4. E os Paperwhites novos, eles são a prova d'água. Então assim, eu fiquei, nossa, eu vou comprar. E o que me fez comprar, na verdade, não foi nem pela questão das especificações técnicas, mas foi porque eu acho esse aqui uma gracinha, né? Eu já tava cansada de ter um desse aqui, dessa cor. E aí eu falei, não, vou comprar o branquinho que eu acho ele lindo. Foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem me mandar no inbox. Me sigam lá no Instagram, que lá eu falo muito mais coisas sobre livros. E também, se vocês quiserem perguntar no inbox do Instagram, acho que é melhor, que eu tô mais por lá, assim eu vou conseguir responder mais rapidamente, caso vocês tenham alguma dúvida entre um e outro. Então é isso, gente. Beijos, beijos e até o próximo vídeo.